Olá, queridos, bom dia. Aqui é Cris Moreira do Renovamente. Esse canal, né, como sempre, tem assim o interesse, né, a vontade de contribuir para uma reflexão mais profunda a respeito dos fatos, das ocorrências que nos são cotidianas. E ontem foi um dia muito importante para nós todos, né, brasileiros, cidadãos de todo mundo, que foi o dia comemorado como sendo do professor. Não sei se em outros lugares do mundo esse dia também, 15 de outubro, é dia da docência, mas aqui no Brasil é. E eu penso que esse dia não poderia passar desapercebido, sem uma palavra nossa. A docência é algo fundamental na nossa vida. Feliz daquele que tem bons professores, né? Que durante a vida, principalmente na base, teve bons professores que nos estimularam, né? Que nos fizeram desenvolver potencialidades muitas vezes encobertas e que por toda a vida, né, tenhamos a chance de termos bons professores. E para dizer que o óbvio, né, o fundamental, a docência é uma carreira extremamente importante e, infelizmente, muito desvalorizada no nosso contexto social presente. É como se o professor fosse hoje, né, para um país que não valoriza a educação, uma atuação de segunda classe, de segunda categoria, quando na verdade ela é a principal. Eu vejo isso, né, numa nação, por exemplo, como a do Japão, e para a qual o professor é autoridade. O professor é uma autoridade máxima, aquele que detém o conhecimento, aquele que detém a sabedoria sobre determinado assunto ou segmento. Então ele é valorizado porque ele transmite o saber, ele transmite uma maneira de se de gerar um desenvolvimento, gerar algo maior do que nós somos nesse presente momento em que aprendemos. Então, realmente a docência ela merece de nós uma reflexão para além daquilo que é a proposta, né, atual do nosso sistema educacional brasileiro. E eu queria ir além nessa discussão para dizer a vocês que eu tenho aprendido que a docência ela se realiza não só em sala de aula, não só no ambiente online, onde ela se coloca de uma maneira formal, mas em todos os momentos da nossa vida, quando nós temos a oportunidade de ensinar algo a alguém. E eu, assim, esclareço que dentro da minha visão, a primeira docência se coloca, né, se direciona aos pais em relação aos seus filhos. Os pais são grandes docentes de seus filhos e muitas vezes não se dão conta disso. E é uma docência que se coloca muito naturalmente, principalmente pela via do exemplo. Também, normalmente as pessoas mais velhas em relação às crianças ou aos adolescentes, as adultas, né, de uma maneira geral, elas também se colocam na condição de docentes e muitas vezes não percebem. Tios, avós, amigos dos pais, enfim, todas as pessoas com as quais convivem com crianças ou com adolescentes. E todos nós, de uma maneira geral, quando através da nossa conduta temos a consciência de que nós também estamos legando, né, um aprendizado para aquelas pessoas que conosco convivem, se por acaso nós nos destacamos positivamente em algo. É claro que nesse sentido nós podemos também pensar na docência maligna, ou seja, aquelas pessoas que só fazem o mal e, portanto, ensinam o mal. E exemplos, infelizmente, não nos faltam nessa sociedade, né? Onde tantas coisas ruins também são ensinadas. Então, o vídeo de hoje ele tem esse viés. É justamente assim de gerar uma reflexão, primeiro, do quanto a nossa sociedade é deficitária em relação à valorização de uma profissão deveras, né, tremendamente importante. E eu dou assim um foco maior àqueles que escolhem, né, a docência como carreira, aqueles que escolhem assim até terem um padrão de vida sacrificado em termos financeiros, porque são idealistas na docência. E mesmo sabedores de que não serão tão bem remunerados, ainda assim não abrem mão da arte de ensinar. Esses têm todo o meu respeito, todo o meu valor, eu os atribuo.
E depois aqueles que também, sendo docentes naturalmente, porque são pessoas que ensinam, né? Que com a sua conduta, com o seu exemplo e de maneira consciente sabe que estão a ensinar e levam isso a sério, né? Como exemplo que eu acabei de, né, tocar com pais, responsáveis adultos, de uma maneira geral. E por fim eu compartilho a vocês que na Fundação Logosófica eu estou tendo a oportunidade de fazer um curso semanal de docência, como aprender a ser docente. E nesse curso eu tenho aprendido de maneira muito interessante que a docência, para se realizar de uma maneira adequada, e realmente que produza os efeitos que dela se espera, ela requer de nós muito estudo também, muito preparo, muito conhecimento. Nós não podemos ser docentes de maneira assim descuidada, de maneira inconsciente, não. É uma docência que tem que ter um foco, ou seja, desenvolver o próprio docente para que ele possa ter condição de ajudar a desenvolver a humanidade que o cerca, com a qual ele se relaciona. Então, nós temos que aprender a estudar, nós temos que aprender a aprender, nós temos que aprender a ensinar, nós temos que aprender a pensar e nós temos que aprender a realizar. São 5 verbos importantíssimos nessa docência, que vai muito além daquela visão convencional de só ensinar. Mas ensinar o quê? Se eu não sei estudar, não sei aprender, não sei pensar e não sei realizar. Então, assim, é algo maior, é maior do que nós. E, por fim, eu queria compartilhar o fato de que a docência, muitas vezes, ela vem de estímulos, né? Oriundos da própria família. Eu saúdo a minha tia, que foi e é uma grande docente. A minha irmã também se tornou uma docente, uma boa docente, assim como eu, né? É isso de maneira formal, porque nos tornamos professoras também. E, e, e além, né, de tudo que eu estou dizendo, né, eu imagino que os nossos sobrinhos, os nossos filhos, também podem se tornar grandes docentes. O meu filho também é um docente e eu vejo que é uma chama, uma tocha que foi acesa lá atrás e que está sendo transmitida, né, de geração em geração. Então eu deixei o meu estímulo para que aqueles que se sintam vocacionados a uma docência formal, assim como minhas sobrinhas que estão fazendo o curso de pedagogia, e eu estou muito feliz por elas, né? Assim como a minha irmã também é uma docente na área de pedagogia, pelo menos assim na parte administrativa, assim como essas pessoas que escolhem a docência formal, também hajam aquelas que entendam que a docência se realiza no ato de ensinar algo bom a alguém e que a docência maligna seja evitada, que ela, né, que é aquela que advém dos maus exemplos, e que ela possa ser percebida para ser afastada, rechaçada, todas as vezes que nós consigamos percebê-la em alguém, né, de algum modo. Então é isso, queridos. Hoje o nosso recado é sobre a docência, a importância dela para a nossa sociedade, para a nossa evolução como pessoas. E eu queria muito parabenizar todos os professores, né? A todos que eu falei agora, a todos os professores vocacionados, a todos aqueles professores que, como ideal de vida, escolheram a docência, né? E a todos aqueles que ensinam de bom grado, né? Porque entendem que o próprio exemplo é uma grande docência. Então, até o próximo vídeo, e foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada.